Fala, meu povo, como é que vocês estão? Então, gente, algumas pessoas me mandaram mensagem lá no meu Instagram pedindo para fazer um vídeo dando dicas de como estudar para o Enem sozinho. Estamos com um cenário novo e se vocês quiserem me dar algumas dicas, porque eu ainda não tô com ele todo pronto, pode colocar aí nos comentários, eu amo ler os comentários de vocês. E é isso, dê algumas dicas aí do que você acha que eu devo mudar, ou se vocês gostaram dele assim mesmo. E não esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações, porque eu tô sempre trazendo dicas de estudo para vocês que estão se preparando para o Enem. Deixe o seu like porque você ajuda muito o meu canal a crescer e vamos pro vídeo. Antes de dar as dicas, eu queria falar uma coisa que é muito importante. Se você tem condição de pagar um cursinho presencial, faça ele. Porque estudar sozinho em casa tem alguns malefícios. Por exemplo, no videoaula, se eu tiver alguma dúvida, o professor não vai sanar minha dúvida ali na hora. Eu posso até perguntar nos comentários, mas nada me garante que realmente ele vai me responder. Além disso, a gente acaba perdendo um pouco de tempo, tendo que procurar as matérias mais importantes que caem no Enem, tendo que ver qual videoaula que é mais específico, qual que é o melhor. No cursinho online, ele já vai dar tudo isso para você, além de que você não vai ter distrações como o celular, internet, né, que fica caindo aquela notificação o tempo todo e você fica querendo ir lá no Instagram, no TikTok e não presta atenção na aula. Como você está no presencial e não é permitido usar celular dentro da sala, o ensino se torna muito melhor. Inclusive é por causa dessas distrações que as pessoas não estão conseguindo entender tão bem as aulas online. A primeira dica, apesar de parecer ser meio clichê, mas que é muito importante, é não se deixe distrair com rede social. Eu sei que é difícil quando tá chegando aquela notificação, dá aquela vontade de ir lá mexer um pouco no TikTok, Instagram, WhatsApp, mas é necessário que você não entre, porque se você entrar uma vez, às vezes o que para você parece 10 minutos é 1 hora, e aí passa a tarde toda e você só no celular e estudar que é bom nada. Eu falo isso porque acontece muito comigo. Então, como eu estudo pelo computador, eu tento sempre deixar meu celular no silencioso, ou então eu coloco meu celular em outro cômodo e falo para minha mãe, não deixe eu pegar ele enquanto eu não terminar de estudar. Mas se você usa o seu celular para estudar, você vai ter que ser mais forte na hora de dizer não para esse tipo de distração e prestar atenção na videoaula. É meio complicado, eu sei, mas a dica que eu dou é tirar, por exemplo, 10 minutos para poder mexer um pouco nas redes sociais. Assim, seu cérebro vai dispersar um pouco, mas depois ele vai voltar novamente para os estudos. A dica que eu dou é ficar 30 minutos estudando, 10 minutos com descanso. Não precisa ser necessariamente no celular, pode ser fazendo outra coisa, sei lá, vai comer, vai no banheiro, beber uma água. Então é legal você ficar cronometrando isso. Mas isso é um método que eu uso. Se você não gosta de estudar assim, se você prefere estudar direto, aí é com você. Use o método que for melhor e que funcionar melhor para você. A segunda dica é, estude as matérias mais importantes. Afinal, não tem como a gente voltar no tempo e estudar tudo que a gente já estudou a nossa vida toda. A gente tem que focar naquilo que realmente mais cai na prova. Para pesquisar as principais matérias, eu fui no Google e procurei exatamente isso, principais matérias do Enem. Aí na barra ali em cima eu fui em vídeos e apertei nessa primeira opção, do Estude. Tem vários sites, mas eu gostei desse porque ele explica um pouco sobre como funciona a prova e no final ainda te dá algumas dicas de como fazer uma boa redação. Você pode tirar print da tela porque é muito mais fácil do que você ter que copiar tópico por tópico. Depois de anotar as principais matérias, é legal você separar um momento do seu dia só para estudar. Eu sou uma pessoa muito noturna, então eu amava dormir à tarde e estudar à noite. Porém, eu vi uma dica no Instagram que faz todo sentido, que é estudar à tarde, estudar no momento em que a prova vai ocorrer. Porque se a sua rotina, se você acostuma na sua rotina a estudar, por exemplo, das 1 às 5 da tarde, que é mais ou menos o horário que acontece o Enem, no caso das 1 às 6, se eu não me engano, o seu cérebro vai estar acostumado a pensar e a trabalhar esse momento do dia. E aí, na prova, vai ser mais fácil você se concentrar. Então, tenta separar esse momento aí da tarde para você estar estudando para a sua prova. Outra coisa muito importante é tenha um caderno de resumos. É muito importante você ter um caderno específico
para estudar para o Enem. Gente, não precisa comprar um caderno novo. Eu mesma, esse caderno é usado do ano passado, sobrou bastante folha limpa e eu tô usando ele mesmo. Aqui, por exemplo, eu já tenho alguns resumos que eu fiz nele, usando aquele método que eu ensinei para vocês. Depois desse vídeo, vai lá ver se você não viu, que eu acho que deixa bem mais organizado todo o caderno. E eu gosto de usar uma folha específica para cada assunto, porque eu não me confundo. Depois que você tiver preparado isso tudo, tá na hora de você arrumar um lugar de preferência silencioso. Eu sei que nem todo mundo tem esse privilégio, às vezes a gente tem criança em casa que fica fazendo barulho, ou os irmãos, mãe, enfim. Mas tenta ir para um lugar afastado, onde eles não estejam, se você puder. Uma mesa é o essencial, não vai inventar de estudar no sofá, que nem a senhorita aqui, porque a coluna dói. Então pega uma mesa, uma cadeira, coloca o seu caderno ali em cima, pega a sua lista das principais matérias que vão cair na prova, pega o seu celular, o seu computador ou o seu tablet, procura o videoaula, né? No caso, você vai colocar o nome da matéria que você está estudando ali no YouTube e vai procurar o videoaula. Eu gosto daqueles que são mais curtos, porque eles vão direto ao assunto e como são muitas matérias, eu prefiro esses. Mas, se você tem mais dificuldade de aprendizado, você pode ir no que mais te agradar. Tem alguns professores que a gente já conhece também e que a gente entende mais o que eles falam. Então, você pode ir direto no canal de algum deles. Depois, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo mostrando para vocês professores específicos de cada matéria, que eu gosto muito de assistir aqui no YouTube. Mas, se você procurar o nome da matéria, já vai aparecer várias e várias opções. E com o tempo, você vai vendo qual que você dá mais certo, qual que você entende mais. Enquanto você estiver vendo o vídeo aula, vai fazendo anotações do assunto. Eu gosto muito de ver documentários. Então, sempre que eu posso, eu tento procurar se o assunto, principalmente quando é história, né, biologia, eu procuro na internet para ver se tem algum documentário falando sobre aquilo. Ou na Netflix também tem bastante, porque eu aprendo muito mais. Porém, como eu já disse, você tem que encontrar o seu jeito de aprender melhor. Se você aprende mais lendo e fazendo resumos, ou se é lendo e grifando, você tem que achar o seu modelo. Tem gente que aprende fazendo a atividade ali na prática, então isso é muito legal, porque no Enem, basicamente é isso, né? Você tem que resolver problemas, então se você aprende assim, melhor ainda. Agora, a nossa última dica tem a ver com as atividades. Como a gente está estudando sozinho, fica um pouco mais complicado conseguir essas listas do Enem, principalmente a correção delas. Por isso que eu falo que se você tiver condições de pagar um cursinho, mesmo que seja presencial ou online, é melhor porque eles já te dão ali uma lista pronta do que você tem que fazer, resumos, correções, etc. Mas tem duas formas de você testar na prática o seu conhecimento. Você pode ir no Google e procurar, por exemplo, se eu estou estudando equação de segundo grau, procurar exercícios de equação de segundo grau. Vai aparecer diversos exercícios e tem alguns sites que eles te dão um exercício e quando você coloca ver resposta, eles te dão a correção para você ver se você acertou. E também tem outra forma, que é a que eu mais gosto, que é de explicar a matéria. O bom mesmo é que você procure algum amigo seu que tenha mais ou menos a mesma idade para poder explicar alguma matéria, porque assim ele mesmo vai ter algumas dúvidas e vai te fazer essas perguntas. E se você não souber responder para ele, é porque você também tem a dúvida. Aí você vai ver o vídeo aula de novo, ou então vai procurar a pergunta específica no Google, que vai te dar a resposta e você vai procurar até você entender. Mas se você não tiver nenhum amigo que esteja interessado em ouvir os seus áudios gigantes explicando algum tipo de matéria, você pode criar um grupo só de você, ou então colocar a sua mãe ou a sua melhor amiga e falar para ela, olha, ignora, finge que nem existe esse grupo. Aí você vai gravar áudios explicando a matéria. Ou se você preferir, nem precisa criar o grupo. Fica de frente para o espelho ou para uma parede e explica como se você estivesse explicando na sala de aula, como se você fosse o professor. Só que não pode ficar olhando no caderno, não. Se você quiser colocar tópicos, tipo história, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ok. Mas agora ficar olhando toda a história, aí não pode. Você tem que saber ali na hora. Esse é o intuito, é você saber sem olhar no caderno. E quando você estiver falando ali sozinho, explicando para si mesmo, vai ter um momento que você vai começar a falar de uma coisa e não vai saber falar tudo sobre aquele assunto. Nesse momento você vai parar, vai pesquisar esse assunto de novo, ler com mais atenção ou ver o vídeo aula com mais atenção e aí entender de fato o assunto. E aí é um ciclo. Se você entendeu, você vai explicar de novo. Se teve alguma parte que você errou, lê de novo, procura sobre o assunto de novo, aí você tenta de várias formas diferentes.
Se você viu o vídeo aula e não entendeu, vai ler sobre o assunto. Não entendeu a leitura? Procura um documentário ou alguma série que fale sobre. Ou então, se você não conseguiu entender com um professor, procura outro professor. Igual eu disse no começo do vídeo, estudar sozinho vai ser um pouco mais complicado, vai exigir mais do seu tempo, mas se você fizer certinho, dá sim para estudar sozinho em casa e conseguir uma ótima nota no Enem e passar naquele curso tão sonhado. E foi isso, pessoal. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Não saia desse vídeo sem se inscrever, sem ativar as notificações, sem deixar o seu like e deixe nos comentários se você gostou da dica, se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar e até o próximo vídeo. Beijo!